coisa, seu coração já disparou assistindo um jogo de futebol? Sabia que enquanto assistimos, áreas do nosso cérebro são ativadas? Isso ajuda a explicar por que uma vitória pode provocar alegria ou tristeza no fim de uma partida. Do outro lado, os atletas convivem diariamente com pressão, expectativa e cobranças que vão muito além do preparo físico. O equilíbrio emocional passou a ser considerado um dos fatores mais importantes para o desempenho dentro de campo. Então, para entender como o futebol mexe tanto com a nossa cabeça e com as nossas emoções, a gente conversa agora com o psicólogo do esporte, Cristiano Molo. Seja bem-vindo! Tudo bem, Cris? Mais uma vez. Fez boa viagem? Fiz ótima viagem, como sempre. Ele tá viajando desde semana passada, né, Cris? Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom estar aqui de novo. Ai, a gente tá super feliz, ainda mais para bater esse papo de um assunto que é super em alta. Exatamente. Não estamos muito felizes, né? Não, O Brasil perdeu, mas é o momento da gente falar da importância da psicologia do esporte também, né? Porque eu acho que a nossa psicóloga do esporte, a Marisa Santiago, tem feito um papel aí excepcional. E eu acho que, no final das contas, a psicologia ela sai vitoriosa, porque mais de 10 anos que a gente estava aí sem um psicólogo do esporte dentro da nossa seleção e com certeza saímos vitoriosos por esse motivo, né? Sim. Com certeza, e a gente percebe isso, né? No próprio jogo que a gente teve da Noruega, quando o Bruno foi bater o pênalti, ele já bate cabisbaixo. Ele já fica assim. E a diferença do Neymar que peitou e fez aquela autoconfiança, o rosto, né? Já aparecia de apreensão dele, né? Exatamente. Isso interfere muito, né? Interfere total. A gente precisa de analisar o que passa na cabeça do jogador nesse momento, né? Tem uma pressão, tem a torcida que está gritando, tem o goleiro do lado de lá que tá provocando. Então, assim, ter uma estabilidade emocional nesse momento, acho que é um dos grandes desafios desses atletas, né? Que precisam apresentar desempenho, mesmo quando tudo parece estar dando errado, porque eles também sentem medo de errar, eles sentem o peso da camisa, eles sentem ali a pressão da torcida, e o que nós precisamos é humanizar os nossos atletas. Nós hoje estamos, apesar da derrota, entre um dos maiores times aí do mundo, nós ficamos bem classificados, né? Nós perdemos, não fomos campeões, mas existe um mito aí que se chama o mito do herói, em que, para ser herói, precisa de trazer a taça. Será que os nossos atletas não foram heróis? Será que para ser um herói nós precisamos conquistar o mundo? Talvez não, né? Talvez nós já fizemos muito, precisamos olhar para aquilo que já foi feito, para aquilo que nós conquistamos e humanizar esses atletas ao invés de cobrar, porque esse mito do herói faz com que o atleta precise ser perfeito, ele não pode errar, ele tem que ser campeão, ele tem que trazer a taça, mas eles são seres humanos, eles também podem errar e tá tudo bem a gente perder, a gente tenta para a próxima Copa e vamos valorizar os nossos atletas porque acho que eles fizeram bastante. O esporte tem muito a ver também com a nossa vida, né? Com a nossa rotina e como que a gente lida com a frustração. Até nesse momento de perder. Porque quando você perde ou quando acontece alguma coisa de ruim na sua vida, você tenta achar um culpado, né? E no caso do esporte, se você não tá lá, é muito mais fácil. Você falar, foi fulano que errou o pênalti, foi o goleiro. O Vini que só fez ali jogada e na hora de finalizar não finalizou. Na nossa vida também. Em vez de falar que fui eu que errei, foi minha mãe que não me deu atenção, fui fulano. Como que a gente pode lidar com isso de uma maneira mais leve? Eu acho que o ser humano ele precisa desenvolver, e isso poderia ser ensinado nas escolas, uma tolerância à frustração. Toda vez que nós encontramos alguma frustração, a gente acaba desenvolvendo estratégias de enfrentamento, que às vezes não são muito saudáveis. A gente vai para os vícios, às vezes a gente vai tomar algumas atitudes assim que não são muito legais, a gente utiliza isso como uma estratégia, como se fosse uma fuga, né? Sim. Então, a gente poder olhar para as nossas frustrações e entender essas frustrações, saber lidar com elas, é fundamental para que a gente não adote essas estratégias de enfrentamento que são disfuncionais e que vai acabar piorando ali aquela situação, né? Eu gosto de dizer uma frase dentro da minha abordagem, que é a terapia do esquema, que é: tudo aquilo que mais te faz sofrer, luta para sobreviver, né? Então, ou seja, eu tô com uma frustração, vou buscar uma estratégia de enfrentamento como fuga, mas essa estratégia de enfrentamento, às vezes, ela vai me trazer mais frustração.
que é o caso dos vícios, por exemplo. E quando a Gabi falou desse lado da frustração, né? E eu vejo também o outro lado, da esperança, da alegria, né? Pra gente tá com a taça, né? O Hexa para nós era uma esperança, esperança de que nós somos bons ainda, de que algo no país ia melhorar com aquilo, né? Que ia nos unir, né? Porque o futebol tem isso que une, né? Exato. A Copa do Mundo une e muito até povo. acho que dentro da nossa casa, né? Parece que os nossos problemas financeiros iam acabar, entendeu? É normal a gente pensar dessa forma, fazer essa coisa coletiva mesmo. Exatamente. Eu acho que vocês falaram muito bem. É uma esperança coletiva, é onde todo mundo se une, né? Daqui a pouco, infelizmente, vão vir as eleições e todo mundo se separa, enquanto a gente deveria estar ali unidos, né? Pelo menos ali com diferenças de pensamento, mas respeitando uns aos outros. No futebol, a gente se une. Não importa a religião, não importa onde você mora, não importa a sua situação financeira, todos estão unidos pelo mesmo ideal, sermos campeões. Então temos uma necessidade ali de pertencimento. E é essa necessidade que faz com que a gente se una, que a gente se junte, que a gente torça e que a gente busque aí essa vitória que foi tão sonhada e foi tão esperada. Mas que nem sempre vem, né? A gente fez uma enquete no nosso Instagram para perguntar as emoções do pessoal quando eles assistem um jogo. Vamos ver o que deu? Ó, o pessoal tá tranquilo. Tranquilo? Ai, que mentiroso que vocês são. É feio mentir. Ansioso, depois em seguida, o sofredor e o irritado. Eu votei no sofredor. Eu sou o ansioso. Ansioso? E você, Cris? Eu acho que eu sou ansioso também. Ansioso, né? Nossa, eu fico ali sofrendo, gente. Que difícil. E agora, né, a gente fala da Copa do Mundo, mas daqui a pouco vão vir os outros jogos, né? Volta os jogos e daí a ansiedade continua. A gente fica ali torcendo pro nosso time e lidar com esse sentimento vai continuar, gente. Olha, é um exercício diário. Com certeza. A gente tem um depoimento aqui de uma torcedora que vai contar pra gente o que ela sente quando ela assiste os jogos. Vamos assistir juntos. A emoção do dia de jogo é a mesma em todos os jogos, independente se é uma final, se é mais uma rodada comum. Mas a final no estádio, ela é muito marcante. Eu estive presente em 2 jogos, um deles era o jogo decisivo do título mesmo, e o Corinthians estava empatando, estava indo para os pênaltis, eu já estava preparando o meu emocional para lidar com os pênaltis no estádio, porque a disputa de pênalti ela é sempre cheia de muito nervosismo, né? Então, lidar com isso no estádio, eu estava tentando me controlar. Mas aí foi ainda melhor, porque o Corinthians conseguiu ganhar o jogo. É uma emoção que a gente não tem como explicar. Que não tem como segurar a emoção, é um misto de coisas, porque você tá nervoso e na mesma hora, do nada, você tá muito feliz, é muita euforia. Como nem sempre dá pra ir no estádio, em casa também, eu já fiz a experiência de monitorar os batimentos cardíacos durante o jogo. E um fato curioso que aconteceu num clássico, não foi nem gol, foi um quase gol, um gol perdido do Corinthians. Mas assim, meus batimentos cardíacos foram a 130, que isso é comum numa atividade física minha normal. Então, mexe muito com o coração, mexe muito com a emoção e é muito difícil de controlar. Eita. Pode ter um piripaque do Chaves aí também, né? Opa, você viu? 130, mas eu tenho uma dica especial pra Tati. Tati, muda de time. Porque pro Corinthians, assim, você vai continuar sofrendo, sabe? Você começa na escolha do time. Daí você vai sofrer mais, vai sofrer menos, vai ter mais piripaque, vai ter menos. Tô brincando. Mas, Cris, esse sentimento pode até levar a gente ao vício? Dessa, sabe, dessa euforia, dessa energia tão grande, necessidade de ter isso, né? de você viver essa emoção. Porque o vício está justamente ligado a um intermitente. Eu não sei quando que vai ganhar, né? Se você olhar, por exemplo, lá em todos os vícios, nas casas de apostas, por exemplo, eu não sei quando que eu vou ganhar de novo. Então, essa expectativa do ganhar novamente, que se não controlada, a gente pode ali ficar na expectativa ali, gera uma ansiedade e uma necessidade ali de você estar cada vez mais buscando ali aquela vitória, ou aquele prazer, ou aquela dopamina que o nosso cérebro recebe quando ele recebe algum estímulo ali positivo. E como a gente pode treinar o nosso cérebro, né? Porque a gente está falando ali dos atletas, né? E como eles vão fazer um jogo, por exemplo, você tem que estar ali com um autoconhecimento muito grande, confiando muito em você. E somos humanos, a gente tem esse medo. Como a gente treina o nosso cérebro, nós que não somos atletas, mas que todos os dias temos que enfrentar alguns desafios, como a gente faz isso? Nós temos várias ferramentas, a psicologia do esporte ela é fundamental nesse processo. Eu vou citar uma aqui, por exemplo, que é a mentalização.
Quando a gente vai bater o pênalti, nós estamos ali frente a um evento que é aversivo, que dá medo. Eu estou com medo de errar. Então, pode passar pensamentos na minha cabeça do tipo, e se eu errar? E se eu não conseguir? E aí, a mentalização é você tirar o seu corpo desse estado de alerta. O seu corpo fica em estado de alerta quando você está de frente com alguma coisa que te causa medo. E aí, seu corpo pode querer lutar, fugir ou congelar. Quando você faz a mentalização, você já mentaliza aquele gol, você já mentaliza aquela vitória. E isso faz com que o seu corpo saia desse estado, né, ativado, o seu corpo relaxe, porque quando a gente pensa, já está mais fácil da gente poder conquistar alguma coisa. Então, uma das técnicas é a própria mentalização, que os nossos telespectadores podem usar também, né? A mentalização é a gente mentalizar, né? Tudo que começa aqui pode virar realidade, desde que a gente, né, tenha algum pensamento que seja ali congruente, que a gente tenha algum pensamento ali, porque se a gente ficar pensando, vou errar, provavelmente a gente vai errar, porque se eu penso, vou errar, o meu corpo reage e provavelmente, né, é mais fácil de eu errar aquele pênalti. Então, é importante a gente tomar conta dos nossos pensamentos. A energia que a gente emana para o universo, né? Isso faz toda a diferença. A gente vê os principais atletas, os que ganharam títulos não só no futebol, mas em outras modalidades, eles muito preparados psicologicamente, né? E isso faz toda a diferença. Cris, o sentimento de tristeza também, eu acho que aquela cena do Neymar ali no final do jogo, desabando, né? Muita gente falou, ah, não, são lágrimas de crocodilo, tal. Muita gente critica o Neymar, mas eu vendo assim, eu sinto que era um sentimento assim, de muita tristeza de um menino, né, que jogou todas as Copas que podia e que agora se aposentou e que não conseguiu, de fato, trazer o título para o país dele. Ganhou outros títulos fora do país, mas a Copa do Mundo, que era tão sonhada, ele não conseguiu. Eu imagino que seja uma tristeza muito grande, dependente dele ser maravilhoso, ter ganhado milhões de dólares. Como que a gente lida com esse sentimento de tristeza? É diferente de frustração? Essa tristeza, ela está muito relacionada ao luto. Muitas das vezes nós pensamos que o luto é só quando a gente perde alguém, né? Quando algum ente querido se vai. Mas o luto é qualquer perda. Nós acabamos de perder o título, a possibilidade de nós sermos campeões. Então, isso é um luto. E a primeira coisa que passa na nossa cabeça no processo de luto é justamente a negação. É quando a gente fala, não é possível, não pode, e se o Vini Júnior tivesse batido o pênalti, e se o Neymar tivesse entrado em campo, então a nossa mente, ela tenta encontrar justificativas para um outro novo cenário possível, né? Então, aos poucos, esse luto, ele vai sendo elaborado e a gente vai passando por esse luto. Claro que, com certeza, ele está passando por um luto. Eu acho que o Brasil está vivendo um luto coletivo e eu acho que o Brasil merece acolhimento, merece ser abraçado, merece ser olhado, dizer, olha, eu entendo o seu sofrimento, né? Não só os jogadores, então assim, é um luto coletivo e que nós vamos precisar, cada um vai passar por esse luto de alguma forma. Sim. Tem pessoas que já estão seguindo a vida, tem pessoas que não têm tolerância à frustração, né? E estão envolvidas em estratégias de enfrentamento disfuncionais, tem pessoas que ainda estão chorando e cada um deles tem um tempo para poder superar esse luto. Acho que é importante respeitar esse tempo. Com certeza. Só para finalizar, você foi falando uma coisa e eu fui pensando que é o que a gente tenta falar todos os dias para as pessoas. Sim. E nós já falamos também. Você fala da psicologia do esporte. Quando nós estamos mais tristes, todo mundo fala assim, vamos fazer uma atividade física? Vamos praticar algo? Porque o esporte ele dá essa disciplina e essa dedicação. Você acredita que isso realmente é um bom remédio para várias outras coisas que a gente tem de mentalidade, da depressão, do cansaço, da fadiga, dessa negação, da sabotagem? É um ótimo remédio porque isso vai trazer dopamina para o nosso cérebro, isso vai melhorar a nossa autoestima. Eu quero que vocês prestem atenção na Copa, toda vez que alguém fizer um gol, né? Quando se faz um gol, a rede inteira balança, não só um pedaço da rede do lado direito ou do lado esquerdo. Então, quando você mexe em algo na sua vida, por exemplo, quando você pratica esporte, você vai mexer em várias outras áreas da sua vida, como autoestima, por exemplo. Então, é fundamental praticar esporte, é fundamental o autoconhecimento, né? Gente, eu não posso finalizar isso aqui sem falar aqui da importância da Marisa Santiago, psicóloga do esporte, né? Depois de mais de 10 anos que nós ficamos aí sem psicólogo do esporte, né? Parabenizar a Marisa Santiago aí, né? Pelo trabalho dela e por tudo aquilo que ela fez pela seleção, sem dúvidas nenhuma. Quem sai vitorioso dessa Copa é a psicologia do esporte. Que continue, né? Exatamente. Muito bom. Seja sempre bem-vindo. A gente sabe que é longe, mas a gente difícil. gosta de pedir para você vir. Venho com o maior prazer, com certeza. A gente fica pedindo um pouquinho, né? A gente pede para nossa produção incidir
assistir, a gente vai conseguindo pelo menos 2 vezes no ano. Tá bom? Nas férias. É um prazer. Gente, eu amo estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigada, Cris. Sempre, viu? Os contatos do Cris estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver dúvidas sobre psicologia no geral ou psicologia no esporte, ele está sempre disponível. Boa, ele sempre com muitos conselhos bons para nós, viu? Exato.